E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No nosso De Olho nas Imagens de hoje, que também teremos mapas, vamos trabalhar um pouco sobre cartografia e política. A primeira dica: a política ela vai envolver a mão do ser humano. Como assim, professor? Vamos ver. Primeiro a gente precisa relembrar as ideias de espaço natural e espaço geográfico. A cartografia ela nos ajuda a representar esses dois espaços. Espaço natural é aquele que tem predominância dos elementos da natureza: clima, vegetação, relevo, hidrografia. Já o espaço geográfico ele terá a ver com tudo aquilo que foi fruto da intervenção humana. Então a gente vai conseguir fazer mapas que representam a atividade da natureza e a atividade humana. Muito bem. Além de apresentar o mundo físico, a cartografia também é utilizada para mapear as diferentes relações políticas, culturais, econômicas e sociais estabelecidas pela sociedade, construindo para isso mapas temáticos. Beleza? Então, política, relação de poder; cultura, relação dos hábitos que cada sociedade tem; econômica, envolve a atividade financeira, a economia, o modo de sobrevivência; e social, como se organiza essa sociedade. A gente vai ver alguns mapas políticos, alguns mapas humanos hoje. Primeiro, a gente precisa ver alguns conceitos da geografia humana. Perceba que todos eles irão ter a ver com a necessidade do ser humano para construir sua casa, para construir um território para chamar de seu. A gente tem o conceito de povo, que está diretamente associado à organização humana; o conceito de fronteira, que já envolve a intervenção humana em determinado espaço; e os conceitos de território, estado e nação. Todos esses conceitos podem ser representados cartograficamente, ou seja, podem ser desenhados em mapas. A gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje e vai ver um pouquinho sobre cada um desses conceitos. Primeiro, povo. Observando aí por essa imagem, a gente tem o povo Inuit, também conhecido como esquimós. Perceba que eles têm algumas características bem específicas, como o formato dos olhos, cor da pele, vestimentas, idiomas. Tudo isso vai nos ajudar a entender o que é um povo. Veja bem, ao observarmos as características da indumentária, ou seja, das roupas, a língua, a história e os traços físicos dos diferentes grupos humanos, é possível identificar a qual povo essas pessoas pertencem. Essa noção de identificação de determinado grupo em relação a outro, veja, está em vermelho para a gente prestar atenção, chamamos de povo. Ou seja, a gente precisa relacionar um grupo humano com outro grupo humano e perceber as diferenças entre eles. Se há diferença, cada um vai fazer parte de um povo. Se são grupos muito semelhantes, vai ser basicamente o mesmo povo. Semelhante em aparência, semelhante em cultura, semelhança em modo de se vestir, semelhança no idioma que fala, certo? Então o povo envolve essas características humanas. As fronteiras, percebam aí, a cerca de arame farpado vai ter a ver com como esse ser humano, como esses povos vão se organizar no espaço geográfico, vão modificar esse espaço geográfico. Esses diferentes povos foram ocupando o planeta e estabelecendo relações com ele e com outros grupos, definindo paisagens e contornos, fixando fronteiras, né? Paisagens e contornos. Veja aí, a cerca de arame farpado delimita um território, não é verdade? Ó, dessa cerca para lá é seu, dessa cerca para cá é meu. Dessa cerca para cá ninguém pode entrar, ninguém pode mexer. Portanto, são os meus contornos. Isso aqui pertence ao meu povo. A ideia de fronteira está relacionada a esse limite, nessa linha, essa cerca. E aí vamos ver um mapa político, na realidade dois mapas políticos, ou seja, os mapas políticos são aqueles que mostram a relação de poder de determinado povo sobre determinado território, mostrando as fronteiras, a partir de que linha pertence a que povo e a partir de que lado pertence a outro. Nesse primeiro mapa aqui, ó, a gente consegue ver a África no período colonial. Esse período colonial, a gente tem a África sendo praticamente toda ocupada pelas potências europeias, fazendo com que até hoje a gente tenha influência disso. Por exemplo, veja aqui, ó, Sudão anglo-egípcio. Ou seja, a gente tem a influência do anglo, dos ingleses. Veja, no mapa todas as áreas em vermelhos foram colônias da Grã-Bretanha, certo? Grã-Bretanha é o Reino Unido, o nome completo é Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. O principal país, a principal potência
da Grã-Bretanha é a Inglaterra. Então veja o tanto de pedaços da África, o tanto de territórios da África que pertenciam aos ingleses, que eles impuseram a força, escravizaram pessoas, venderam escravos para a América, sobretudo para os Estados Unidos, no caso dos ingleses, e formaram diversas colônias. Nigéria era território deles, Orange era território deles, que vai se tornar depois a África do Sul, Rodésia, África Oriental, mais uma vez, Sudão anglo-egípcio. Prestem atenção no Sudão, que nossa aula vai continuar tratando sobre o Sudão e vários outros. A França também tinha vastos territórios, África Ocidental, toda francesa, todas essas áreas em bege francesas, Congo, Madagascar, por aí vai. A gente teve algumas áreas alemãs, algumas áreas italianas, espanholas, portuguesas, famosas que a gente já conhece, Angola e Moçambique. Colônias bem antigas, de 1576 Angola e de 1505 Moçambique. Enquanto que a gente vai ver que o neocolonialismo, que é o processo dessa colonização já no século XIX, 1800, alguns até já no início do século XX, 1900, essa é a neocolonização. Já quando a gente vai observar aqui, a África na divisão atual, a gente vai ver algumas fronteiras e muitas dessas fronteiras, percebam, elas continuam respeitando os limites do período colonial. Angola. Vê, a fronteira de Angola, que eu vou marcar para vocês aqui em azul, estou circulando. Hoje em dia, com Angola já independente, é muito semelhante à fronteira de Angola aqui, do período colonial. Isso acontece com muitos países, veja o Sudão. Agora a gente tem Sudão e Sudão do Sul. Só que o Sudão do Sul é um país muito novo. O Sudão do Sul ele surgiu em 2011, justamente por conta da diferença entre os povos, que fez com que se estabelecessem novas fronteiras. Temos aí um mapa do Sudão do Sul e da área aproximada da região de Darfur, a área em amarelo. Já vou explicar para vocês o que é cada uma delas. Muito bem, até 2011 o Sudão era um país só, inclusive era o maior país da África. Tinha acesso aqui ao Mar Vermelho e toda essa área do interior. Vejamos essa linha vermelha, de acordo com a legenda, essa linha vermelha representa o limite sul do Saara, ou seja, aqui é o sul do Saara, daqui para cima é tudo deserto do Saara, daqui para baixo a gente já tem a transição para a savana. E nessa linha em roxo nós temos o limite sul do islamismo majoritário. Isso vai ser muito importante para a gente conseguir diferenciar um povo do outro. Como foi que aconteceu essa divisão? Em 2011 a gente teve um referendo em que 99% dos habitantes do sul optaram pela independência, ou seja, eu quero sair do Sudão e quero virar um país próprio. Essas fronteiras foram herdadas do período colonial britânico, ou seja, somente em 1956 foi que acabou a colonização dos ingleses e dos britânicos aí no Sudão. E aí as fronteiras ficaram como eram, juntando muitas vezes pessoas de diferentes povos dentro do mesmo território. E isso muitas vezes vai causar conflitos. E quais eram as principais diferenças? Lembram dessa linha roxa que eu falei para vocês? Beleza. No norte, nessa área que está representada pela cor alaranjada, nós temos a predominância de árabes. Lembram que, de acordo com o mapa anterior, essa área se chamava Sudão anglo-egípcio? No Egito, a gente tem uma grande influência do povo muçulmano, do povo árabe. Lembremos, árabe são povos e muçulmanos são aqueles povos que praticam o islamismo, certo? Que acreditam em Alá. O islamismo é a religião predominante no norte do Sudão, quando era um país só. Já no sul, a gente tem a predominância dos povos negros. Lembremos que esses povos árabes, muitas vezes, eles têm as peles claras. Já no sul, a gente tinha o povo predominante negro, de religião predominantemente cristã, trazida pelos ingleses. O cristianismo é trazido pelos ingleses. E muitas tribos animistas. Esse termo animistas vem de ânima, animação. Acreditavam e acreditam nas forças da natureza, que elas são animadas, ou seja, a floresta pode ser uma divindade, o céu, o sol, o chão, a lua, a chuva, o trovão e tudo mais, certo? Isso é animismo. Entre 1956, quando acaba a colonização britânica, e 1972, portanto por um longo tempo, a gente tem uma guerra civil, ou seja, o norte brigando contra o sul, para ver quem vai dominar, quem vai ter acesso aos principais recursos. Lembremos que uma parte desse país está no deserto e na parte do Sudão do Sul tem petróleo. Então, entre 56 e 72, briga entre esses diferentes povos.
dá uma cessada. Em 1983 volta de novo e ainda mais violenta. Esse conflito vai durar até 2005. Entretanto, não é bem assim que vai acabar essa ideia. Os conflitos entre o Sudão e o Sudão do Sul, essas duas regiões dentro de um mesmo país, vão gerar essa separação, essas diferenças ainda maiores, vão tornar elas ainda maiores. Até que em 2011 a gente vai ter essa votação e com ela o Sudão vai se dividir, vai se separar em Sudão e Sudão do Sul. Mas lembram da região amarela aqui, ó, da região de Darfur? É uma região que também continua em conflito com o Sudão por conta de suas diferenças. E vocês vão pesquisar. O que é que aconteceu? O que é que acontece na região de Darfur? Vamos agora então à ideia de território. Vejam bem, aí a gente tem a divisão do Sudão deu origem ao Sudão do Sul, um novo território. E o que é território? Ele pode ser entendido como um espaço delimitado por fronteiras e que se consolida a partir da expressão e da imposição de poder. O Sudão manda nessa parte em verde, tem poder sobre essa parte em verde. O Sudão do Sul manda nessa parte em vermelho. E vejam aqui, ó, as fronteiras. Tudo que está pintado de vermelho é território do Sudão do Sul. Tudo que está pintado de verde é território do Sudão. E essa área em preto, professor, é a região de Darfur. A gente tem a região de Darfur com grupos entrando em conflito contra o Sudão, certo? Eles brigam para tentar se tornar também independente, para ter o seu próprio território. Infelizmente, existe muito essa situação em vários países da África, porque as fronteiras impostas pelos colonizadores europeus fez com que muitas vezes povos inimigos estivessem dentro do mesmo território. E claro, isso vai dar problema, né? Há também o conceito de Estado. Vê só, o termo Estado, grafado com inicial maiúscula, certo? O E maiúsculo, significa uma forma organizacional de natureza política, ou seja, de poder. Nele, a partir das leis criadas pelo grupo, se estabelece um governo em território próprio, ou seja, aquele território é de determinado grupo, de determinado povo, cuja expressão é o estabelecimento das fronteiras, os limites e o país. O país vai ser aquele território de dentro dessas fronteiras. Um dos principais símbolos dos países são as bandeiras. Tanto é que muita gente vai lá e coloca a bandeira para demarcar esse território. Esse território aí é meu. Temos aqui várias bandeiras demonstrando essa demarcação territorial. Esse é o conceito de Estado, tá? É um território que é governado por um povo e tem suas próprias leis e tem suas próprias fronteiras. Beleza? O que acontece? Darfur não é considerado um Estado. Por quê? Porque ele não tem suas próprias leis, nem tem suas próprias fronteiras. Ele está disputando isso para tentar se tornar também um Estado nacional. E aí a gente vai ver agora o que significa nação. Quando um povo habita determinado lugar e constitui-se em uma sociedade politicamente organizada, ou seja, com leis, com governos próprios, dizemos que ele forma uma nação. Então veja, está aí ó, a bandeira do Brasil demarcando todo o nosso território nacional, né? Todo o nosso país. Tudo que está dentro desse mapa, dentro dessas fronteiras, faz parte do Brasil, pertence ao Brasil, está aí a bandeira para demonstrar isso. Temos uma nação com suas próprias leis e seus próprios governantes. Ninguém de outro lugar de fora daqui pode mandar na gente. Essa é a ideia de nação. É quando um povo tem um território e ele está organizado, governado por esse próprio povo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido aprender. Qualquer coisa, entre em contato comigo aí embaixo, tire dúvida, beleza? No que eu puder ajudar, estarei disponível. Até a próxima. Tchau.